Às vezes a gente fala sobre esses números, mas é legal visualizar. Nossa equipe preparou uma arte e vou trazer para vocês. A aprovação de Jair Bolsonaro, ela recua para 22%. A nova pesquisa do Poder Data indica que 16% dos brasileiros consideram o trabalho do presidente regular, enquanto 57% afirmaram que o desempenho é ruim ou péssimo e 4% não souberam opinar. Já a desaprovação do governo federal caiu para 56%, enquanto a aprovação foi a 33% e apenas 11% não souberam opinar. Para essa pesquisa, foram 2.500 entrevistas realizadas por telefone entre os dias 22 e 24 de novembro. E aí, Felipe, agora vamos à realidade dos fatos, né? Ou pelo menos a visão do governo. O Bolsonaro essa semana falou o seguinte: olha, tem uma bomba aí, estourou uma bomba, a gente precisa resolver. A turma do fecha comércio, do fecha tudo. Hoje a conta está chegando e eu tenho que pagar. Pode botar na minha conta sim, porém, nós sabemos que a decisão não foi dele, do fechamento. A gente sabe disso. E isso impactou na economia. Não estou dizendo se é certo ou errado. A gente está falando de economia. Então, o fechamento do comércio provocou um resultado. E todos nós esperávamos isso. Então, assim, essa avaliação do governo Bolsonaro está muito relacionada à área da economia que foi a mais prejudicada. E aí, esse é um fenômeno global. Isso pode ser revertido numa eleição? Acredito que sim. Não sei você. Isso pode ser revertido, sim, com dinheiro no bolso da população, né? Então, o Auxílio Brasil é um mecanismo que pode ajudar, da mesma forma que o governo federal não é, aspas, culpado pela questão econômica, em boa parte, porque questão econômica, muita gente entende, isso você colocou mesmo, William, as lojas foram fechadas, os restaurantes foram fechados, né? Os escritórios foram fechados, muita gente perdeu o emprego. Então, isso está na conta do governo federal, ainda que o governo federal tenha sido contra, mas acabou sendo obrigado a ceder, né, até por decisão do STF, né, não é por conta do governo federal que tem que abrir ou fechar loja. Bom, muito bem, passando para a questão do auxílio. Da mesma forma, esse auxílio Brasil, que pode ser até permanente, mas vamos pensar nesse período até as eleições, esse auxílio vai entrar na conta positiva do governo federal, sim, né? Por mais que o governo tenha uma parcela de sua equipe econômica contra, por mais que haja discussão do teto de gastos, quem está precisando de dinheiro não está nem aí para teto de gastos, né? Quem está preocupado com teto de gastos é a Faria Lima, né? É o mercado financeiro, né? E esse pessoal está mais preocupado, muito mais preocupado que aquele pessoal que está passando fome, né? Então, tem como reverter, sim, mas tudo tem um preço nessa vida. Agora, Felipe, além do Auxílio Brasil, que você muito bem colocou agora, o que também pode ser que entre na conta positivamente aí do governo federal, para, claro, ajudar, né, nessa retomada econômica, é o novo marco de garantias que vem sendo discutido. Então, para explicar para quem nos assiste de casa, o objetivo é facilitar o empréstimo com uma menor taxa de juros. O projeto, então, agora vai para o Congresso para ter essa sanção, mas o grande problema, né, Felipe, é justamente a execução dessas garantias. Lembrando que dentro desse projeto, olha só o que vai servir como garantia para que as pessoas possam conseguir um empréstimo. Joias, quadros, celulares, casas, maquinários, carros. Então, assim, esse tipo de negociação já é feita no Brasil, mas não de forma tão ampla, e o governo diz agora que quer dar muito mais celeridade. Ou seja, é o governo querendo injetar ainda mais dinheiro para ver se a economia roda. Vamos nos lembrar do governo Lula, por exemplo, né, que facilitou o crédito, e como a economia mundial estava num cenário que favoreceu o Brasil, por exemplo, o preço das commodities, né, a gente tinha uma situação de bonança, né? Mas quando você se alicerça no crédito, né, na política de crédito para a população, você se alicerça num pé de barro. Aí vem uma crise, por exemplo, como a do subprime, né, que transformou o mundo numa grande bagunça, e quem é que vai ser salvo? Vai ser salvo o sistema financeiro, vai ser salvo o sistema bancário, não aquela pessoa que está devendo, né? Então, aquela pessoa que está devendo vai continuar devendo, e os juros em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros, né? Então, esse é óbvio, né? A gente está vivendo um momento em que é preciso atender as pessoas de maneira emergencial. Mas eu chamo a atenção, muitos economistas chamam a atenção para essa questão do crédito, que é muito perigosa, né? Por causa do que vem lá para frente, das dívidas que podem vir lá para frente. Então você é contra, desculpa, William, então você é contra esse novo marco?
Não sou contra esse novo marco, mas eu questiono, né, a responsabilidade de muita gente que pode entrar nessa, né, e não ter como pagar depois as próprias dívidas. Felipe, vamos lá. Bolsonaro, durante a pandemia, foi chamado de genocida, principalmente durante a CPI. Bolsonaro é o responsável por acabar com o Bolsa Família, na tentativa de criar um novo auxílio, fazendo uma correção das distorções que existiam no antigo projeto. Bolsonaro é justamente aquele que não teve espaço e foi atacado. Por isso, precisa se aliar a um partido forte para que tenha mais espaço para dizer o que fez, como Pronamp, BEM, auxílio emergencial durante a pandemia e todos os bilhões que foram investidos para socorrer a população e o que o governo fez. Então, esse resultado da pesquisa, ele é muito baseado na falta de divulgação ou de comunicação do que o governo fez, na sua opinião? Essa questão da comunicação, começando pelo fim, William, essa questão da comunicação poderia ser resolvida, né, se o próprio presidente da República não se limitasse a entender como comunicação a conversa diária no cercadinho, né, lá em Brasília, né? Porque lá ele conversa com a CLAC o apoia. É um dos momentos mais tristes da política nacional ver, né, aquela meia dúzia de pessoas concordando com tudo que ele fala, né? Ele poderia ter outros mecanismos de comunicação. Não só ele, né? Toda a equipe econômica dizendo, né, o que está fazendo ou o que não está fazendo e o que não está fazendo por causa de elementos externos, por exemplo, né? Agora, toda a liberdade, né, todo o meu apoio para quem chama o presidente de genocida, de qualquer coisa, de criminoso contra a humanidade, porque ele tem um passado recente negacionista, né? Ele não ajudou no momento em que ele poderia ter ajudado, seja ridicularizando as medidas de saúde, de prevenção, seja enrolando no momento de comprar vacina, quando isso já era possível. E, insisto, né, a CPI tem elementos eleitoreiros e eleitorais, mas a CPI produziu documentos sérios que devem ser investigados pelas autoridades. Você atribui os mais de 600 mil mortos a Bolsonaro? Não atribuo a Bolsonaro, né? Mas quantos desses 600, essa é uma pergunta sem resposta, quantos desses 600 mil poderiam estar vivos hoje se seguissem medidas preventivas com mais seriedade?